que esse é o último momento de louvor, né? Dê o seu melhor, o restinho de voz que ainda tem aí. Imagina que bênção, você chegar em casa bobo, seus pais perguntarem por que você está rouco? Você fala, eu estava adorando o Senhor. Amém. Vamos adorar a Ele com 376 do Voz de Melodia, 376, mais que vencedores. É o grande vencedor.
voz de melodia, 87, Ó Graça Excelsa do Senhor. A última estrofe deste hino diz o seguinte: e quando a eternidade eu for, fugindo como a luz, a graça excelsa cantarei do amor do meu Jesus. Então um dia nós podemos cantar ao Senhor na presença dele. Então pense na letra deste hino, vamos cantar. Vamos cantar mais um hino, número 201 dos Salmos, Hinos de Cânticos. Na verdade, este é um corinho. 201, sem Cristo eu nada faço. Quantos conhecem este hino? Sem Cristo eu nada faço. Poucas pessoas. Vou pedir para o pianista tocar uma vez, e aí nós cantaremos na segunda parte. Novamente.
Amém. Quantos gostaram? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar também número 198 dos Salmos, Hinos e Cânticos. 198. Quão maravilhoso! Na segunda estrofe, nós iremos fazer uma divisão, aquela divisão clássica, né? Os homens falarão: sempre está comigo nessa vida aqui. E as mulheres: nunca estou, aí podem falar sozinha. Nunca estou sozinha, tudo é canto para mim. E aí, ele é real, ele é amor, todos juntos. Mas a primeira estrofe, normal, todos juntos também. Número 195, ainda destinário, Salmos, Hinos e Cânticos. 195, Uma Paixão por Ti. O coro deste hino diz: uma paixão por Ti, Senhor, quero sempre fazer Teu querer com fervor. Só para o Senhor eu quero viver, não só servir, mas amar-Te com todo o meu ser. Se essa é a sua realidade também, então cante com tudo que você tem. Fixa o meu coração, Pai, em Ti.
irmãos podem se sentar. Vamos cantar agora um do Voz de Melodia, a pedido de algumas irmãs de Londrina, número 418. 418, Benditos Laços. Quantos já cantaram esse hino? Quantos conhecem esse hino? Suspeitei que eram poucos mesmo. Vou pedir para o pianista. Para nós também é novo. Então, vou pedir para ele tentar tocar ali, nós vamos tentando acompanhar. E aí, depois a gente vai cantar juntos. Deu para pegar? Então vamos cantar agora, todos juntos, desde a primeira cantemos. Benditos laços são no fraterno amor, e nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Aprendemos mais um hino. Vamos colocar de pé mais uma vez neste momento. Vamos cantar mais um dos Salmos, Hinos e Cânticos, número 137. 137. cantar o último hino desta manhã, número 11, que inclusive é o hino tema do nosso evento. Número 11. Eu leio na Bíblia a promessa.
Bom dia, gente. Bom dia. Também eu quero agradecer do fundo do meu coração, Pastor Paulo, pelo convite para pregar e a todos vocês também. Vocês têm me ajudado muito, especialmente com português. Eu sou muito grato. Agora eu posso falar Sadraque, Mesaque e Abednego, certo? E também Nebucodonosor. Estou aprendendo. E Samsung, certo? Estou aprendendo, gente. Estou aprendendo. Do fundo do meu coração, eu estou muito grato que Deus tem me dado essa oportunidade para pregar aqui nesse congresso. E sendo um pregador é interessante, viu? É como aquele jogo que jogamos como crianças de telefone, né? Alguém pode falar algo no seu ouvido e você tem que repetir para outra pessoa e vocês têm jogado isso? Certo, pregação é quase a mesma coisa, porque quando o pastor Paulo me ligou e falou, pastor, quando eu recebi o convite para pregar, realmente Deus estava ligando para mim e falando para mim, eu tenho algo que eu quero explicar a você e você precisa fazer seu melhor para explicar a mesma coisa a eles. Eu não vou falar diretamente com eles, com voz alta, mas você precisa repetir a coisa o mais próximo possível, nas suas palavras. Mas ensine a lição a eles e meu Espírito Santo vai confirmar
que realmente isto foi a lição, isto foi a coisa que eu expliquei a você? É difícil. Porque também eu tenho aprendido muitas coisas através do estudo essa semana. Por quê? Porque Deus está me ensinando e eu estou tentando ensinar a vocês coisas que Deus está falando para mim. E é muito gratificante, mas é um peso mesmo. É uma responsabilidade grande também. Mas hoje de manhã temos chegado até o fim, Gênesis capítulo 50. E realmente, José já passou mais de 40 anos no Egito, chegando a capítulo 50. Ele sobrevivia e ele prosperava numa nação que é sinônimo na Bíblia como o mundo. É possível? Sim, é possível. Tente explicar secularismo para José. Fala para ele que as coisas de Deus não têm lugar na vida cívica. Tente explicar isso para ele. Ele não vai entender. Mas também Daniel, Esther, Ruth, Davi, Paulo, ninguém na sua Bíblia vai entender esse pensamento que as coisas de Deus não se aplicam na sua vida. Porque eles são as provas que Deus pode fazer coisas incríveis com pessoas que entregam si mesmo a Deus. Não esquece, José não era pregador, nem sacerdote, nem profeta. Ele era político. Mesmo que você pense que Deus usando você significa que você tem que ser pregador ou missionário, e você deve considerar essas opções. Deus está me chamando até o ministério, então eu estou aberto. Você precisa considerar isso. Mas Deus não chamando você para o ministério não significa que você não precisa entregar sua vida a Ele. José não era sacerdote, ele não era pregador, mas Deus usava a vida dele para fazer coisas incríveis e também Deus quer usar sua vida. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. Mas o sucesso não mudou ele. A sociedade não mudou ele. Ele tinha pouco tempo em casa com sua família. Ele entrou no mundo com 17 anos. Pouco tempo com a família, e vocês já sabem, a família dele não era muito bom nem piedosa. Mas ele aprendeu suficientemente para servir Deus no mundo por mais de 40 anos, chegando ao capítulo 50. O mundo não pode tirar sua fé. Não é possível. Mas, vivendo no mundo, pode revelar o que está no seu coração. E fez isso com José. Na nossa passagem hoje, vamos chegar até o fim da história de José. E vamos refletir um pouquinho sobre 3 lições que Deus ensinou a ele nesse capítulo final da história dele. Eu vou pedir, pastor Paulo, quero agradecer ele por fazer nossa leitura. Eu vou pedir ele para chegar mais uma vez e ler capítulo 50. Todos fecharam? Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam.
E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta a teu pai como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura de Efron, o Eteu, em frente de Mamre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito.
Obrigado. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que nós temos para estudar a Tua Palavra mais uma vez. Senhor, abençoe nem somente a leitura, mas também a pregação da Tua Palavra. Senhor, nesse momento, precisamos de Ti. Senhor, quero me entregar como Teu servo. Enche-me com Teu Espírito para que eu possa falar somente e claramente as Tuas palavras. Senhor, fala com os corações das pessoas através minha boca e Teu Espírito Santo. Senhor, eu não tenho poder para transformar ninguém, para convencer ninguém. Mas, Senhor, Teu Espírito operando aqui em nosso meio tem poder para convencer e transformar as vidas aqui. E estamos pedindo Sua ajuda, porque precisamos. Senhor, esteja aqui conosco nestes momentos. Em nome de Jesus, oremos. Amém. Quero ensinar hoje de manhã 3 lições que podemos encontrar aqui no capítulo 50. A primeira lição é uma lição triste de ensinar. Uma lição triste de ensinar. O que significa? Isso é uma lição que eu não quero ensinar para vocês, mas eu tenho que ensinar isso para vocês, porque a Bíblia diz isso vez atrás vez atrás vez, e você tem que entender essa lição. Quem eram os irmãos de José? Vocês sabem os nomes? Eu estou falando sobre o caráter deles. Mentirosos, egocentrísticos, ímpios, perversos, carnais e, sobretudo, um miserável grupo de homens. Não é verdade? E chegando esse capítulo, a família de José chegou 26 anos atrás. José tem mostrado o amor e perdão para eles. Ele tem cuidado de todos eles. Ele mostrou o amor de Deus para todos eles. Mas, como tem esse ditado em inglês, acho que existe em português também. Ou mais que coisas mudem, vocês sabem? Ou mais que eles ficam, permanecem o mesmo. Coisas podem mudar, mas ou mais que coisas mudem, as coisas permanecem o mesmo. Jacó faleceu. E depois desse evento, a Bíblia diz que os irmãos deles voltaram e falaram o quê? Olha comigo no versículo 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá o todo o mal que lhe fizemos. Por quê? Por quê? Porque eles já sabiam o que existia nos corações deles. Se eu estava no lugar dele, eu teria fazer isso. Eu vou fazer isso. O que? Sendo no chefe, eu quero retribuição. Por isso eles inventaram essa mentira. Por quê? Porque eles sempre eram mentirosos. Eles falaram a ele: então, José, assim disse seu pai antes de morrer. Isso é incrível. Por quê? Porque você pode ler capítulo 46, 47 e 48. E várias vezes Jacó falou especificamente com José e depois com todos os irmãos juntos, e ele nunca falou nada disso. Por quê? Porque ele já sabia o caráter do seu filho. Isso não foi necessário de falar. Mas eles inventaram mais uma mentira. Por quê? Porque como a Bíblia diz, Jeremias capítulo 13, versículo 23, a Bíblia diz: o leopardo pode mudar suas manchas? É possível? Não é. E você sabe algo?
Você pode viver para Deus. Você pode mostrar seu amor, o amor de Deus para eles, mas isto não é uma garantia que eles vão mudar. Por isso eu vou te ensinar essa lição. Pare de esperar que outras pessoas mudem antes de servir Deus. Mas, pastor, você não sabe o que esse rapaz fez. Você não sabe o que meu pai, minha mãe fez. Eu não sei, mas Deus sabe. E você não pode esperar a mudança deles para servir Deus. Os irmãos de José nunca mudaram. Até o fim, mentirosos, ímpios, falando coisas erradas, mas ele tinha que servir Deus. Presta atenção. Há muitas pessoas aqui hoje de manhã com ódio no coração, com amargura. Por quê? Porque alguém fez isso para mim e eu quero retribuição. Eu vou matar essa pessoa, eu vou ferir essa pessoa. Por quê? Porque eles me machucaram e eu quero vingança. Isto é errado. A Bíblia fala em Hebreus sobre a raiz de amargura que pode crescer na sua vida e você precisa matar isso. Não espere outras pessoas para fazer as coisas certas antes de você servir Deus. Mas pastor, quando meus amigos entregam suas vidas para Deus, eu também vou entregar. Isto é errado. Você não pode esperar outras pessoas. Você precisa fazer a coisa certa. Mas pastor, eu quero que todos os outros. Você não pode esperar as outras pessoas no grupo de jovens, na sua igreja, as outras pessoas aqui. Eu tomei essa decisão por Deus e agora eu quero que todos os outros na minha igreja façam a mesma coisa. Não espere as outras pessoas. Você precisa servir Deus. Há muitas pessoas que estão guardando essas coisas. Mas pastor, meu pai fez isso. Esse homem fez isso. Essa mulher fez isso. E pastor, eu quero vingança. Eu quero retribuição. E você precisa deixar isso para lá. Deixe ir e servir Deus. A Bíblia diz, Salmos 76:18, se eu entender iniquidade no meu coração, o quê? O Senhor não me ouvirá. Mas pastor, eu estou orando, eu estou pedindo Deus para me usar. Ele não pode te usar. Por quê? Porque você tem iniquidade no seu coração e você precisa deixar isto para trás. Algumas pessoas nunca vão mudar. E olha, presta atenção. Para mudar, você tem, como o pastor Robert Smith pregou ontem à noite, para mudar, Deus tem que transformar seu coração. Certo? Vocês acreditam nisso? Então, pessoas sem Deus não podem mudar. Por quê? Porque Deus não pode transformar seus corações. E alguns de vocês estão esperando, mas pastor, ele precisa pedir perdão, ele precisa falar comigo, ou eu não vou perdoar. Isso é errado. Não permite outras pessoas para impedir seu crescimento. Por quê? Porque você está deixando eles na volante da sua vida e no lugar de Deus. Tire eles do controle da sua vida e coloque Deus na posição certa. E o que Deus falou em Efésios capítulo 4? Olha comigo, Efésios capítulo 4. Qual foi o mandamento do seu Senhor? Vocês lembram? Deus falou, Efésios 4:31, toda a armadura
e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros o quê? E o quê? Misericordiosos. Fazendo o quê? Perdoando-os uns aos outros. Por quê? Como Deus também por Cristo. Ele falou, não permite isso para continuar na sua vida. Eu sei que é normal no mundo de hoje, mas não permite isto continuar. É triste que pessoas não querem seu perdão, que eles não querem perdão de Deus. É triste mesmo, mas é a verdade. E você não pode mudar essas pessoas. Mas não espere aquelas pessoas para fazer a coisa certa antes de você fazer a coisa certa. Alguns de vocês precisam chegar após a mensagem e confessar a ira, a amargura. Precisa confessar tudo isso para Deus e deixe isso aqui no altar e servir Deus. É triste mesmo. Mas tem que fazer. Uma lição triste de ensinar, mas nem somente isso. Uma lição difícil entender. Tem outra lição aqui. Depois, versículo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Lição difícil entender. Por que, pastor? Ele falou, vós bem intentaste mal contra mim. Qual parte? Qual parte? Pastor, eles me odiavam. Eles me venderam como escravo. Pastor, aquela mulher mentiu e também ela me colocou na prisão. Pastor, aquele rapaz me esqueceu e me deixou para apodrecer na prisão. Pastor, eu tenho queixa. Exato. Vós bem intentastes mal contra mim. Qual parte? Todos. Foi mal? Foi mal as coisas que eles fizeram? Foi mal sim. Dói, pastor. Doeu, pastor. Até agora, pastor, eu estou doendo por causa do mal que eles fizeram a mim. E agora, pastor, você está falando o quê? Deixe ir, pastor. Não, pastor. Não posso. Não posso. Eles vão escapar sem pagar o preço. E eu não posso permitir isso. José também não falou que vocês vão escapar sem pagar. Ele não falou isso? Não. Olha o que ele falou no versículo 19. E José lhes disse: Não temas. Por quê? Não tem temor de quem? Não tem temor de mim, por quê? Eu estou no lugar de Deus. Olha, você precisa ter medo de Deus, porque Deus vai resolver essa situação. Mas eu não sou Deus e eu não vou ficar no lugar dele. Não sou Deus. Ele não falou
que você vai escapar sem pagar a penalidade. Ele falou: Deus vai lidar com as coisas que vocês fizeram a mim. Davi falou a mesma coisa, falando com Saul. Ele falou: julga o Senhor entre mim e ti. Ele falou: então, vamos deixar tudo isso nas mãos de Deus, e Ele vai julgar quem está fazendo a coisa certa, mas eu não vou tocar você. Por quê? Porque Deus é o juiz e eu não preciso fazer nada a você. Deus nunca ignora o mal que está feito para você. Ele não vai ignorar isso. Ele apenas dizer: deixe isso nas minhas mãos. Eu vou resolver a situação. Olha comigo Romanos 12. Romanos 12. Capítulo 12, versículo 19. O que a Bíblia diz aqui? A Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei. Diz quem? Diz quem? O Senhor. Deixe isso nas minhas mãos. Claro, vos intentastes mal para mim. Qual parte? Da parte dos irmãos. Também a esposa de Potifar. Também o copeiro do rei. Todos eles intentaste bem ou mal para ele. É verdade. Mas, e isto é a lição difícil de entender. Sim. Deus o intentou para bem. Amém. Amém. Espere aí, pastor. Espere aí. Você está dizendo que Deus permitiu que eu fosse molestado para que Ele pudesse fazer algo na minha vida? Exatamente. Você está dizendo que Ele permitiu que eu fosse estuprada para que Ele pudesse fazer algo bom na minha vida? Ele está falando que Deus me permitiu meu irmão para ser assassinado para que ele pudesse fazer algo na minha vida. Então eu não quero servir esse Deus que permite tudo isso. Eu não quero entregar minha vida para um Deus que vai permitir todas essas coisas para acontecer na minha vida, porque não é justo. Você pode pensar assim, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Realmente, duas perguntas. O fogo. Fogo. É uma coisa boa ou uma coisa má? Coisa bom, coisa má? O que você acha? Depende, né? Depende. Mesmo fogo que pode destruir minha casa, pode cozinhar minha comida. Depende. Olha, temos algo chamado livre-arbítrio. Desculpa. O que significa? Que você tem uma vontade. E sua vontade é como fogo. Pode usar para fazer as coisas corretas ou as coisas más. É interessante que muitas pessoas têm queixa quando eles são a pessoa injustiçada. Eles querem falar com Deus. Por que Deus permitiu isso? Mas eu quero perguntar, por que Deus te permitiu para ultrapassar o limite de velocidade e chegar para o seu trabalho a tempo? Por que Ele permitiu isso? Por que Ele permitiu você para olhar na prova do seu parceiro e ganhar uma nota boa na prova? Por que Ele permitiu isso? Por que Deus permitiu você para dormir e faltar na igreja porque você estava na festa sábado à noite e você não queria acordar para ir para a igreja? Por que Deus permitiu isso? Porque você tem uma vontade. Então você não pode reclamar em uma instância e também no outro falou: Senhor, me permite fazer isso.
Ou você pode fazer o que você quer fazer, ou Deus não vai permitir isso. Você tem uma vontade e Deus tem muito respeito. Por que Deus permitiu isso? Porque é como fogo. Mas Deus está falando, presta atenção, eu posso usar seus erros e fazer algo bom com seus erros. Eu posso pegar a bagunça da sua vida e eu posso criar algo especial com sua bagunça. A bagunça não vem de Deus, mas graças a Deus, Ele pode pegar tudo isso e Ele pode criar algo especial e algo belo na minha vida. Isto é o que Romanos 8:28 significa. Não significa que todas as coisas são boas, nem que Deus está fazendo todas as coisas maus, mas significa que Deus pode pegar a bagunça e fazer uma maravilha. Ele falou, olha, porém Deus o tentou para bem. Tenho outra pergunta. O bem de quem? O bem de José, né, pastor? Sim. Claro. Sua vida acabou sendo melhor do que ele imaginava. Ele agora é o vice do Egito. Ele tem tudo. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Mas somente ele? Não. Quem mais? Os seus irmãos, sua família. Deus intentou isso para o bem de vocês, nem somente mim. Agora, seus irmãos também se beneficiaram da coisa que Deus estava fazendo na sua vida, e também eles aprenderam poucas coisas. Vocês lembram dessas provas que que José fizeram a eles? Eles aprenderam pouco a pouco. Eles aprenderam várias coisas sobre a família, sobre amor. Eles não aprenderam tudo, mas eles aprenderam. Foi para o bem deles também. Mas quem mais? Pastor, eu já falei, José e seus irmãos. Quem mais? O quê? O mundo inteiro. Amém. Gente, Deus está falando para vocês, para mim. Me desculpa enquanto vocês discutem sobre quem faz o que para quem. Eu estou tentando salvar o mundo inteiro. Me desculpa. Vocês podem discutir, mas Deus, Ele fez isso a mim. Deus, isso não foi justo. Gente, estou aqui tentando salvar o mundo inteiro. Os planos de Deus são muitos maiores do que os nossos planos. E Deus está falando, gente, presta atenção. Você está ocupado com o bem de você e o bem da sua família, e eu estou pensando no mundo inteiro. Levanta teus olhos. Você precisa entender o que eu estou fazendo. Ah, mas pastor, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus está falando, eu quero salvar o mundo. Gente, presta atenção no que Deus está fazendo. Ele falou, Deus estava fazendo isso para salvar o mundo inteiro. Eu sei que o que vocês fizeram para mim foi mal, mas Deus tinha plano maior. E Deus tem plano maior para a sua vida também. Mas pastor, por que meu pai fez isso? Não sei, mas Deus tem um plano maior do que você pode pensar e esperar. Deixe isso para trás e segue Deus. Amém. Todas as pessoas, todo o povo do Egito, todos os povos na Canaã, todo o povo nas nações ao seu redor, todos
E Deus está falando, gente, vocês não entendem. Somos teus servos, a gente fez mal para você. Gente, Deus me usou para salvar o mundo. Você acha que eu vou ficar preocupado com o que vocês fizeram? Não. Por quê? Porque é uma lição difícil de entender. Que Deus pode usar essas coisas que aconteceram na minha vida, mas isto é promessa de Deus. Deus falou, eu quero usar. Isaías capítulo 55, olha comigo. Isaías 55. O que a Bíblia diz? No versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vocês não podem entender o que eu estou fazendo com sua vida. Mas, pastor, eu moro em Franca. Eu moro numa cidade pequena. Você acha que Deus pode me usar? Você não está prestando atenção? Mas, gente, posso falar honestamente? Vocês não acreditam nisso. Porque vocês vão voltar para a sua vida hoje à tarde e vocês vão esquecer que Deus está tentando te usar para fazer algo incrível no mundo. E você vai falar, mas eu tenho trabalho, mas eu tenho escola, mas eu tenho que correr atrás das coisas que eu quero. E você vai esquecer todas as coisas que Deus está falando contigo neste momento. E isso me deixa muito triste. Muito triste. Porque com um grupo como essa, gente, Deus mudou o mundo com 12 pessoas, com 11 realmente, com 11 e um diabo no meio, e ele mudou o mundo. O que Deus pode fazer com esse grupo aqui? Você acha que é difícil mudar São Paulo com esse grupo? Mas a maioria vão voltar e esquecer completamente o que Deus está falando nesse momento. É triste, mas é a verdade. Eu posso ligar para os pastores daqui a 6 semanas, eu queria falar 6 meses, 6 semanas, pastores, eles estão andando, as pessoas que tomaram decisões, você está vendo mudança nas suas vidas? Pastor, infelizmente, alguns não estão mais na igreja. Não, pastor, alguns já desistiram. É uma lição difícil de entender, mas é a verdade. E ultimamente, uma lição fácil de esquecer. Olhe comigo. Olhe comigo. Gênesis capítulo 50, versículo 22. Temos chegado ao fim da vida de José. Fim da história dele. José, pois, habitou no Egito, e ele e a casa de seu pai. E viveu José, quantos? 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disseram Josué a seus irmãos: eu morro. Certo? Ele chegou com quantos anos? Vocês lembram? 17 anos. Agora ele tem 110. Alguém pode fazer o cálculo? 93 anos vivendo no Egito.
no mundo, certo? 16 anos na casa do seu pai. 93 anos no Egito. A Bíblia diz que ele chamou seus irmãos a ele. Venha, pertinho, sou muito velho. Quero falar algo a vocês. E o que ele falou no versículo 25, eu vou explicar, vou interpretar. Ele chamou os irmãos pertinho dele e ele falou: meus irmãos, quero explicar algo a vocês. Aqui não é meu lar. Um viajante só. Eu tenho uma terra que Deus nos prometeu. Não é Egito. Está lá na terra prometida. E vocês não podem me deixar aqui. Gente, depois de 93 anos no Egito, ele falou: eu não sou daqui, não sou egípcio, eu não quero ficar aqui. E gente, você vai morar muito tempo neste mundo, mas você precisa lembrar a mesma coisa que ele lembrou: aqui não é meu lar, eu não quero ficar aqui. Gente, depois de ontem tinha um pastor que estava falando com o pastor Robert Smith. Ele falou: pastor, você tem 37 anos aqui no Brasil, você é quase brasileiro, né? E é verdade, os pensamentos, os gostos depois de 37 anos é brasileiro. Arroz, feijão, carne, é brasileiro mesmo. José falou depois de 93 anos: eu cresci aqui no Egito, eu tenho experimentado com todas as riquezas do mundo, eu vivi no palácio, eu tenho riquezas, eu tenho todas as coisas, mas não esquece, eu não sou dessa terra e minha esperança não está aqui no Egito, minha esperança está lá na terra que Deus me prometeu. Ele falou: gente, eu já tenho recebido glória e honra aqui no Egito. Vocês não acham que eles teriam colocado um monumento para José? Um pirâmide para ele? O homem que salvou Egito? Você não acha que todos os egípcios consideraram ele um egípcio? Ele falou para seus irmãos: eu não sou egípcio, eu sou Israel. Amém. Eu sou do povo de Deus. Amém. E você precisa lembrar a mesma coisa. Amém. Você pode viver aqui sua vida inteira, mas você precisa lembrar: esse mundo não é meu lar, um viajante só. Deus tem preparado um lar para mim. E olha, a esperança dele foi a esperança nossa. Olha o que ele falou. Ele falou no versículo 24: e disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus, fala a próxima palavra, certamente vos visitará. Isso não é uma promessa que Deus fez para nós? Olha, gente, um dia, eu não sei quando, mas um dia para frente, Deus vai nos visitar. E quando Ele visita, Ele vai nos levar para fora. E Ele falou: eu não vou ficar aqui, eu vou com vocês. Isso não é promessa que Deus fez a nós? Olha comigo, 1 Tessalonicenses. É verdade. 1 Tessalonicenses 4. O que a Bíblia diz no versículo 16? José falou: eu não sei quando. Ele não falou: eu vou falar a data exata. Foi mais de 400 anos que ele esperou. Mas ele falou: eu estou vendo nas olhos de fé
que um dia Deus vai visitar e Ele vai nos levar até fora. E a Bíblia diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, o quê? Fala novamente. Primeiro, depois nós, os que ficaram vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor na Ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele falou a mesma coisa. No livro de Gênesis, ele falou, o Senhor vai vir. Isso vai fazer a diferença aqui. Com certeza, meus irmãos, você vai viver e morrer aqui, como eu vou viver e morrer. Mas isto não fique confortável aqui. Não é nosso lar. Você sabe algo que eu não percebi até hoje de manhã? José tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Pergunta: eles moravam onde? José vivia dentro do palácio, né? Certo. No Egito. Com quem? Esposa egípcia, filha de um sacerdote. Mas no livro de Êxodos, o próximo capítulo, você vai encontrar todos os filhos de Manassés e todos os filhos de Efraim vivendo onde? Na terra de Gósen com os hebreus. Amém. Imagine a luta em casa entre José e a sua esposa. Ah, José, hoje é uma festa para nossos deuses e meu pai, o avô das crianças, ele vai participar. Eles podem ir comigo para a festa, para celebrar? De jeito nenhum. Mas você tem que entender, eles são egípcios também, e temos que respeitar o fato, quando eles chegam à idade, eles podem decidir para ser hebreus ou egípcios, de jeito nenhum. Eles moram aqui, mas eles não vão crescer e aproveitar essa vida. Eles vão morar como povo de Deus. Não vamos criar nossos filhos nessa terra. Pastor, você tem certeza disso? Leia sua Bíblia. Quando eles saíram, a Bíblia diz que mais de 70 mil homens, filhos de Manassés e Efraim, eles saíram também. Não diz que nenhuma filha, nenhum filho de José ficou ali no Egito. Por quê? Porque como Deus falou sobre Abraão, vocês lembram? Eu conheço ele. Ele vai criar seus filhos segundo os meus mandamentos. E por isso eu vou abençoar esse homem, porque mesmo que sendo no Egito, ele sabe, isso não é o lar dele, e ele não vai criar seus filhos para aproveitar todas as coisas do mundo. Ele vai criar seus filhos corretamente para viver como povo de Deus uma vida diferente. Amém. 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 Ele falou, gente, isso não é meu lar. Não vou ficar aqui. Não vou criar meus filhos no mundo. Eles vão ficar como povo de Deus na terra que Deus nos deu. Quero deixar você com esse pensamento. Eu estou terminando. Só mais uma pergunta. É essa. E se a história tivesse terminado de forma diferente?
E se José esqueceu de Deus quando ele foi vendido? E se ele tivesse dormido com a esposa de Potifar? E se ele teria desistido quando ele ficou preso? E se ele não tivesse falado por Deus como sonhos? Pergunta: você jogaria culpa acima de quem? Acima do seu pai, porque ele causou divisão entre os irmãos? Acima dos seus irmãos, porque eles venderam José como escravo? Acima da esposa de Potifar? Acima do copeiro Mor? Acima de quem? Não fala José, porque isso significa que a culpa é sua, que Deus não está fazendo tudo na sua vida. Não fala José. Realmente, se as coisas tivessem acabado diferente, com José como escravo, morrendo no Egito, esquecido, você jogaria culpa acima de todas as outras pessoas, inclusive Deus. Por que Deus permitiu isso? Mas a culpa seria a culpa de José. Deus estava tentando pegar a bagunça e abençoar a vida dele. Graças a Deus que ele fez as coisas certas. Mas eu não posso garantir que vai terminar da mesma forma para você. Porque você pode desistir. Você pode ficar desanimado. Ou, como José, você pode decidir neste momento: venha o que vier, eu vou servir Deus. E eu posso te garantir que Deus vai respeitar isso e Ele vai abençoar sua vida. Mas a decisão é sua. Você não pode culpar Deus. Nem seus pais, nem seu pastor, nem sua professora na escola, nem sua namorada, nem seu marido, namoro. Você não pode culpar outras pessoas, porque a decisão fica com você e comigo. Mas pastor, Deus não está abençoando minha vida. A culpa não fique com Deus. Mas pastor, isso não é justo. Mas é verdade. E é justo. Você precisa entender: esse mundo não é seu lar. Amém. Você, como servo de Deus, tem um destino diferente. E tem um propósito diferente aqui nesse mundo. E você precisa cumprir a razão, o propósito que Deus te colocou aqui nessa terra. Nosso Deus e Pai, Senhor, nos ajude. Três lições, Senhor. E Senhor, realmente as três são difíceis. Há pessoas aqui, hoje de manhã, com amargura, querendo vingança, com ira no seu coração, porque alguém fez algo. Senhor, ajuda eles para deixar isso aqui no altar hoje. Senhor, temos outros que não entendem o propósito de Deus, que o Senhor está tentando salvar o mundo, e eles estão preocupados com o que o irmão, a irmã, a amiga, amigo fez. Ajuda eles hoje de manhã a levantar teus olhos e ver o que Deus, o Senhor, está fazendo no mundo, e como o Senhor quer usar as vidas deles
de uma maneira especial. E também para todos nós, Senhor. Precisamos a lembrança diária que este mundo não é nosso lar, não é nosso destino final. Temos um lugar que o Senhor está preparando para nós e temos que nos preparar para a visita que o Senhor vai fazer, talvez hoje, talvez amanhã. Mas como José falou, certamente o Senhor visitará e temos essa mesma esperança. Senhor, nos ajude durante o apelo para entregar tudo ao Senhor. Em nome de Jesus, com cabeças curvadas, olhos fechados, eu vou te pedir para se colocar em pé. E eu só quero te convidar para o altar hoje de manhã. Eu não sei o que Deus está fazendo no seu coração, mas eu sei que você precisa de Deus mais do que minhas palavras. E eu quero te convidar nesse momento para sair do seu lugar e para chegar e falar com Deus. Confesse todos os pecados, confesse todas as coisas. Confesse, Senhor, eu tenho esquecido que esse lar, esse mundo não é meu lar. Tenho esquecido disso, Senhor. Senhor, eu tenho amargura no meu coração. Senhor, algo fez algo terrível na minha vida, pastor. Você não entende o que minha luta é. Eu não entendo. Temos irmãos da nossa igreja que pessoas assassinaram parentes, amigos, pais, mães, irmãos, e eles têm amargura e eles querem vingança. Mas eu falo a mesma coisa a eles que eu falei a você hoje de manhã. Confesse isso a Deus. Há pessoas aqui hoje de manhã que até hoje não têm aceitado Jesus Cristo como Salvador. Com certeza. Não saia hoje. Eu já falei que eu fico muito triste porque pessoas estão me ouvindo, mas eles não estão entendendo o que Deus quer falar. E se você está aqui sem Jesus Cristo, é você. Deus te ama. Ele já fez tudo possível para salvar sua vida e resgatar a bagunça que você criou na sua vida. E para fazer algo incrível. Mas você precisa chegar a Jesus Cristo pela fé. Você pode confessar seus pecados e Ele está pronto para te salvar. Não sai desse lugar. Não sai desse lugar sem pedir perdão de Deus. É simples. Você pode pedir: Senhor, eu sei que eu sou pecador, condenado pelo meu pecado. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus Cristo que morreu para me salvar. E hoje eu quero aceitar a salvação. Você pode, não é difícil. Não é difícil. E Ele vai salvar sua alma. Ele vai entrar no seu coração. Mas você precisa abrir a porta. Eu vou pedir todo mundo que está orando neste momento para ficar no seu lugar e para orar. Senhor, salva alguém que está aqui hoje de manhã que não conhece Jesus Cristo. Senhor, faça o milagre dos seus corações. Hoje de manhã, convence eles, Senhor, do pecado. Ore isso. Gente, se você está aqui sem Jesus Cristo, não há nenhum lugar melhor. Mas pastor, eu tenho vergonha, porque todo mundo aqui fica alegre com a decisão para servir Jesus Cristo. Não há lugar melhor para entregar sua vida para Jesus Cristo. Não há lugar melhor que aqui, hoje de manhã. E talvez você está pronto.
não sai. Temos alguém aqui que diz, pastor, eu não sou salvo, mas eu quero falar com alguém. Temos pastores, temos 3, 4 pastores neste lado pronto para falar com qualquer pessoa. E todos os crentes estão orando. Eles não vão ver nada. Tem alguém assim? Tem alguém? Só precisa olhar para mim. Temos alguém? Nosso Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo nesse momento. Pessoas ajoelhadas, confessando a necessidade que todos nós temos do Senhor em nossas vidas. Senhor, por favor, Senhor, concede a eles a graça e a força e o poder do Senhor para voltar, para sair deste lugar diferente. E quando eles entrarem, Senhor, faça um milagre aqui, usando essas pessoas aqui, ajoelhadas diante do Senhor. Faça algo incrível aqui em Franca, nas cidades ao redor, das cidades das outras igrejas, lá na Bahia. Senhor, faça algo incrível através dessas vidas aqui. O Senhor quer salvar o mundo. O Senhor pode usar uma pessoa, 2 pessoas, 10, 100, 1000, 10.000. Mas o Senhor está buscando pessoas prontas. Ajuda-nos para entregar nossas vidas diariamente ao Senhor. Obrigado pelas pessoas. Em nome de Jesus, oremos. Amém.